O tema hoje é federalismo. E a nossa referência de federalismo está no país que o criou, né? Estados Unidos. E é algo que tem como base uma ampla discussão. Uma discussão que deu em 85 artigos, tá? Em 85 artigos, que foram chamados de artigos federalistas, escritos por um homem chamado James Madison, que escreveu 29, outro, Alexander Hamilton, que escreveu 51, e outro que é outro que foi John Jay que escreveu 5. Eu cometi aqui uma falha, não dando a vocês o tempo de vida deles. Madison foi de 1751 a 1816. Alexander Hamilton foi de 1757 a 1804, em que ele morreu devido aos ferimentos num duelo que ele teve contra um boçal, mas que fazer? Era um homem brilhante, mas foi desafiado por um boçal e aquelas coisas que topou o boçal. Era treinado em tiro lá e ele já não era lá treinado nisso, acabou levando a pior, ferido, época que não tinha lá muitos recursos. Vocês já viram, de fato, o mundo perdeu ali um grande homem, vocês não tenham dúvida disso, um grande intelectual. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso do federalismo? Além de ser uma teoria importante, para nós, brasileiros, tem especial importância. E essa especial importância está para nós aqui no decreto número 1, de 15 de novembro de 1889. Nesse decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, assinado pelo chefe do governo provisório, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, e por Silveira Lobo, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant e Eduardo Van den Kolk, almirante Eduardo Van den Kolk. Agora, vejam vocês uma coisa que é bem significativa nisso, aqui não custa nada dizer. Creio eu que o principal redator desse aqui foi o próprio Rui Barbosa. Foi mais o Rui Barbosa que os outros talvez tenham chegado mais para fazer um ajuste, um acerto aqui ou ali. Não importa. O fato é que esse decreto ele tem logo no preâmbulo dele o seguinte: proclama provisoriamente, decreta como a forma de governo da nação brasileira a República Federativa, estabelece as normas pelas quais se devem reger os estados federais. Em seguida diz: o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta. Artigo 1º. Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira a República Federativa. Então, vejam vocês, não proclamou-se aqui forma de governo da Federação Brasileira,
nem monarquia, nem aristocracia, nem democracia. O que nos causa uma estranheza. Vamos falar claramente. O federalismo ele é uma forma, um sistema político, eu prefiro chamar assim, de sistema político, em que ele organiza as instituições que regem as três tarefas políticas. Quais são as tarefas políticas? As tarefas de legislar, executar e julgar, que são as tarefas que dependem de violência. Então, o federalismo é um sistema, não é o único, evidentemente, é um sistema que tem que faz uma regência, ou melhor, trata, né, das relações entre aqueles que seriam poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, porém, uma coisa importante no caso do federalismo, que ele considera que essas formas dizem respeito à união entre outras unidades políticas, que seriam os estados. Então, eu posso considerar a existência de outros sistemas, né? Sistemas que não diriam respeito a essas unidades políticas na sua base, que seriam os estados. Tem aí uma diversidade imensa e eu temo que, se eu ficar estendendo nisso aqui agora, eu vou acabar me perdendo e fazendo vocês se perderem em consequência da minha perda de rumos aqui iniciais nessa exposição. No momento, o que eu quero só dizer em relação ao Brasil isso, tá? Eu não estou tratando de presidencialismo nem parlamentarismo. O federalismo, vamos ser bem claros, o federalismo trouxe o presidencialismo. Ele trouxe o presidencialismo. E o presidencialismo foi uma coisa de início rejeitada pelos americanos, que eles não queriam nada que parecesse monarquia, porque eles estavam fugindo ali, com a independência deles, de uma monarquia, né? Eram 13 colônias, que viraram 13 estados, que fizeram uma declaração de independência contra uma monarquia que já era uma monarquia parlamentarista. Isso já é uma outra história, uma outra confusão, teria que explicar em detalhes também isso. E exatamente na fuga dessa monarquia, eles inicialmente fizeram uma confederação, primeiro declararam a independência em 1776, depois fizeram artigos de confederação em 1777, que não tinha nenhuma instituição permanente tinha só uma instituição eventual para essa confederação, que era o Congresso Continental. Já vou explicar isso, e só vieram a fazer, na verdade, um presidente, quer dizer, um centro de referência política, um centro de unidade política, com a Constituição de 1787, não sendo ele o único centro dessa unidade política, pois houve também ali a criação do Congresso com o Senado e com Câmara dos Deputados. Vamos devagar, senão realmente eu vou aqui atropelar as coisas e até perder em clareza, a possível clareza que eu possa conseguir com isso. Vamos lá, então. Eu tenho esses estados, eram colônias, 13 colônias, que se fizeram uma declaração de independência em relação à metrópole, que era uma metrópole que era monárquica, mas era uma monarquia naquele momento já parlamentarista. Isso é outra ideia, isso é outra coisa, vamos deixar de fora isso, mas que, para a cabeça ali, naquele momento, aquele parlamentarismo tinha sido proclamado em 1765 e não era uma coisa assim rigorosamente compreendida nos termos em que ele começou a acontecer, né? Então, para a cabeça dos americanos que estavam fazendo independência, o importante era se livrarem de uma centralização política que tinha como principal representante dessa centralização política o rei da Inglaterra.
não estavam se livrando daquilo. Não queriam ninguém que marcasse uma centralização política. Por isso, os artigos de confederação eles são extremamente curiosos. Eles são feitos que as 13 colônias viraram 13 estados, mas elas não tinham nada que as unisse e estivesse acima delas. Esse Congresso Continental era uma coisa para ser convocada eventualmente quando aparecessem problemas comuns, como lutar contra um inimigo comum, algum perigo que fosse comum a todas. E, quando nós olhamos em termos de instituições políticas, aquela confederação, aqueles estados, né, que eram as instituições políticas daquela confederação, nós vamos ver que aqueles estados não possuíam nenhuma instituição referente a poder executivo, como fosse uma prefeitura ou um governo de estado. Tinham, na realidade, apenas assembleias legislativas. E, por esse motivo, por terem apenas assembleias legislativas, nós fazemos a pergunta: onde é que estavam os poderes executivos? Afinal de contas, em seguida, né, eles organizaram as armas e garantir a independência no campo de batalha contra as tropas que foram enviadas lá da Inglaterra para sufocar aquela independência. Eles conseguiram juntar os poderes executivos, ou seja, ter os poderes executivos eles tinham, mas onde estavam os poderes executivos? Aí é que está. Os poderes executivos estavam na propriedade privada, principal instituição ali, que até hoje é a principal instituição política dos Estados Unidos, tá? A propriedade privada. Passou a ser assim, já era assim na Inglaterra. Tá? Com tudo aquilo que nós vimos no Locke, todos aqueles anos, né, todos aqueles acontecimentos do século XVII que tiveram culminância, né, naqueles anos de 1687, 1688, 1689, 1690, tinham ali em vista a proteção dos excedentes monetários privados e, sobretudo, a propriedade privada. Então, a propriedade privada ela era a principal instituição política. Vamos ser bem claros, é a principal instituição política e, claro, desde aquela do Locke, né, falando no estado de natureza, garantida pela força de cada um, garantida pelo poder que cada um tem de usar de violência para garantir a sua propriedade privada, que, no caso do Locke, nós vimos aqui, era definida como vida, liberdade e posse. Então, vejam bem o que é, e até está na base dos Estados Unidos hoje. Né? Ninguém tira de cada pessoa lá o direito de se armar e defender a sua própria vida, porque ela está, mesmo que não assim, oficialmente lá, mas culturalmente ela é trabalhada assim, é pensada assim, defendendo a sua vida que é parte da sua propriedade, né? Eu posso não ter nada, nenhum bem material, mas eu tenho a minha vida, eu posso me considerar um proprietário e o direito de me armar para defender essa parte, né? Essa parte, ou talvez a única coisa que eu tenha de propriedade de fato. Então, os poderes executivos estavam em cada um, estavam ali na propriedade privada, não estavam armados. O que significa isso? Que não havia uma instituição pública para gerir, para controlar os poderes executivos. Isso foi, na realidade, uma aplicação do pensamento de Locke muito extremista, né? Porque o próprio Locke pensou as instituições políticas civis e teorizou, né? Teorizou e viu as instituições políticas civis nascerem muito sob a influência do pensamento dele, embora ele mesmo não assinasse aquela teoria de base. Locke, trabalhou bem essa ideia de cada um ter uma violência toda sua, uma força toda sua, que ele chamou, né, de poder executivo do estado de natureza.
Então, mas ele, Locke, vendo o rei, ele sabia que o rei era o quê? O condutor, o condutor do somatório dos poderes executivos individuais, vamos dizer dessa maneira, poderes executivos individuais, ou seja, os poderes executivos como somatório de uma coletividade, como somatório da Commonwealth. Então, quando a gente pega Estados Unidos, né, depois com os artigos de confederação, nós vamos encontrar um país assim nessas condições, curiosíssimas, né? Não tem em estado nenhum uma instituição própria para os poderes executivos. Mas isso, é claro, não impediu que eles se organizassem em milícias, e combatessem a repressão que foi enviada pela Inglaterra, né, como eles saíssem vitoriosos, né? E saíssem vitoriosos, consequentemente, consolidando a declaração de independência que tinham feito em 1776. Mas o que acontece nisso tudo? Assim, com uma sabedoria política muito grande, esses três homens que nós citamos aqui, o Madison, Hamilton e o Jay, eles começaram a escrever artigos em jornais, no jornal da Filadélfia, né, para tentar, para reunir, para fazer uma constituição e sair de, grosso modo, falar o seguinte, e sair de uma confederação para uma federação. E é isso que nós precisamos entender. Como é que eles saíram de uma confederação para a federação? Primeiro, os estados eram autônomos, né? Podiam resolver o que bem entendesse. Então, para que adotasse uma constituição, e foi assim inicialmente, aqueles 13 estados iam dizer, por meio de seus representantes, na convenção que marcaram para aprovar ou não a Constituição que estava sendo proposta com base nos artigos federalistas, que é preciso deixar bem claro, aquela Constituição não foi uma coisa não discutida, não teorizada, foi muito, muito discutida, extensamente discutida, teorizada, 85 artigos densos, né, publicados, e que as pessoas deviam discutir nas ruas e em outros lugares, e discutiram na própria convenção aqueles artigos, tanto é que de um para outro, assim, já começaram esses três federalistas a rebater as objeções que estavam encontrando ali naquele processo político. Mas, voltando ainda, né, para não perder o rumo aqui, que qualquer coisa a gente perde o rumo, que as coisas são muito cheias de detalhes nisso aí. Bom, mas então há aquela discussão e, no final das contas, conseguiram que inicialmente 9 estados, porque nenhum estado era obrigado a aprovar, podia viver independente. Então, que 9 estados, consequentemente, uma maioria em relação a 13, né? uma maioria em relação a 13 estados, apoiassem aquela Constituição e, com isso, formassem a União. Né? Porque o fato de Estados Unidos já existir, de ter esse nome, não significava que ele, embora Estados Unidos, fosse, de fato, uma união. E foi criada essa figura política, que é a da união. Ou seja, o próprio nome Estados Unidos começou a significar uma união, que depois vocês vão ver, que nas constituições brasileiras, volta e meia vai aparecer. Mas essa união é algo extremamente delicado, e que nós vamos poder entender o que ela significa, porque nós vimos coisas do Rousseau, vimos coisas lá do Hobbes, e vamos ver como é que se dá existência a essa união. E é muito importante a forma de dar existência a essa união, porque essa união não pode ser de nenhum Estado. Nenhum Estado pode mandar nela, nenhum Estado pode, por causa de uma maioria de população, prevalecer, preponderar em cima dela, nada de jeito nenhum. A União ela é alguma coisa à parte daqueles estados que a formaram. Então, como é que deram vida a essa União? Criando 2 tipos de representação das unidades políticas que eram os estados.
um tipo de representação que era o dos estados como unidades políticas que eles eram. E o outro tipo era por meio de representação da população dos estados. Então, dessa maneira, criaram duas instituições para agir pelas unidades políticas, e, antecipo aqui, representarem, assim, a União. Vamos lá. O Senado é o representante das unidades políticas, ou seja, dos estados como unidades políticas. Então, você pode ter São Paulo com uma população bem maior que a de Sergipe, ter 3 senadores, a de Sergipe ter 3 também, porque estão lá como representantes de unidades políticas. Isso é exemplo que eu estou dando aqui. A mesma coisa lá, não era a população que mexe no caso, cada estado é uma unidade política e tem lá o seu número de senadores. E quanto à população, eles vêm pelo número da população, pelo número de cidadãos dentro da população, vai tirar um quórum, né? Um quociente, melhor falando, quórum não, pelo amor de Deus, é um quociente com aquele quociente assim, elegerem um deputado, né? Mandarem um deputado para a outra instituição que componente do Congresso, que seria no caso, ou no caso, né? Já está lá e aqui também no Brasil, que é a Câmara dos Deputados. Então, o que nós temos? O Congresso será um representante da União. Ele vai representar a União, da União, mas calma aí. Mas como é que o Congresso terá vida? Ele terá vida, quem dará vida ao Congresso será o Senado, que terá representantes das unidades, dos estados como unidades, e a Câmara dos Deputados, que representará os estados de acordo com as suas populações, tá? Com o número de cidadãos que esses estados tiverem. Muito bem. E outra coisa também que foi criada aí foi o presidente, né? Nós aqui no Brasil chamamos a presidência, eu confesso a vocês, não tenho muita certeza de americanos falarem, porque eu não vejo isso, pelo menos inicialmente, numa instituição chamada presidência, e nós consideramos assim. Não sei, posso estar falando uma coisa aqui, mas eu não me lembro de ter visto como nós aqui no Brasil nos referimos a uma instituição chamada presidência, né? No caso, eu não vi nos textos americanos algo chamado assim, sempre a coisa falada o presidente. Bom, mas, de qualquer maneira, o presidente lá está na presidência. Isso é sério. Ele está no exercício da presidência. Então, eu suponho lá que o pensamento também esteja desse momento. Foi criada uma instituição chamada presidência e, quando eu vejo uma outra instituição, que seria relativa ao poder de julgar, que seria a Suprema Corte, para tratar de questões federais, não para tratar de questões estaduais. E, claro, nós já vamos daqui a pouco entender o que seria aí, no caso, uma questão federal ou o que seria uma questão propriamente estadual. Tem muita coisa para ver nisso e, é claro, agindo com essa velocidade que eu estou agindo, né? Parece que, afinal de contas, eu vou falar tudo que vai sair hoje, que sairá apenas de uma aula, e eu já conversei com vocês assim um tempo considerável antes de começar a entrar nesse tema. Mas vamos lá, voltando a ele. Vamos prestar atenção a um detalhe para ver como é que nós, brasileiros, não sabemos pensar essas instituições. Isso é primeiro uma parte só. Tem muitas outras coisas que mostram que nós, brasileiros, não sabemos pensar essas instituições. Não foram criadas aqui, foram adotadas sem entender por que elas foram criadas, então aqui atropela-se muito o exercício dessas instituições. Bem, vamos ver o seguinte. União. Essa figura é crucial. A pergunta que faço, quer dizer, estou lá nos Estados Unidos, 9 estados aceitaram a Constituição, e agora eu tenho, daqui a pouco, não demora muito, os outros 4 também vão aceitar, daqui a pouco vão conquistar outros territórios, esses territórios vão ser aceitos na União, e a questão é essa,
O que é a União? A União, vamos ser bem claros, ela está acima das partes, mas ela é uma abstração. É isso mesmo. Ela está acima das partes, mas ela é uma abstração. Então, a União ela tem que ser representada. Ela tem que ser representada. Ela não representa ninguém, mas ela tem que ser representada para existir. E como é que ela será representada? Ou como é que ela foi representada, ou é ainda representada lá nos Estados Unidos? Ela é representada por meio do Congresso e da Presidência. Tá? Congresso e da Presidência, que são instituições políticas. O que é uma instituição política? Instituição política é algo criado pelos próprios homens para existirem de acordo com o cumprimento de papéis designados para elas existirem por parte daqueles que, por meio lá de designações, eleições, ou lá do que for, se tornarem atores para eles. E, caramba, não estou errado, mas absolutamente falei de maneira muito confusa. Vamos ao seguinte: o que dá vida? O que é uma Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados é uma instituição política. O que é uma instituição política no Estado? Alguma coisa que diz respeito a essas funções de legislar, executar e julgar. Como estamos falando da Câmara dos Deputados, é uma instituição legislativa. E uma instituição, como é que se vive uma instituição? Uma instituição é vivida pelos papéis que são criados para ela. Um papel, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela tem papéis criados para ela, ou, mais precisamente, o papel de deputado, ou vários papéis de deputados lá criados para ela. Então, essa instituição existirá com o cumprimento desses papéis, com pessoas que são eleitas, né, ou nomeadas, dependendo até se for uma ditadura, ou nomeadas para cumprir esses papéis. Esses papéis são o quê? São conjuntos de direitos e deveres. Então, um deputado, quer dizer, você elegeu um deputado aqui, esse deputado vai lá assumir um papel. Esse papel, nota bem, é algo que tem um conjunto de direitos e deveres que ele deve viver, porque com esse papel, ele, ator, estará representando, junto com outros, uma instituição chamada Câmara dos Deputados. A mesma coisa no Senado. O Senado ele tem papéis, senador, dos papéis para o senador, né? São os mandatos do senador, são papéis lá, conjuntos de direitos e deveres. Aí você vai, vota, elegeu o Romário. O Romário é um senador. O Romário, senador, está lá cumprindo um papel. O senador está cumprindo um papel, ou seja, algo que foi instituído, algo que foi criado para ser vivido por meio do cumprimento de papéis. Foi algo que foi criado para atores viverem cumprindo os papéis para dar existência àquela abstração, para dar existência àquela criação. A presidência da República é a mesma coisa. O presidente ele vai lá, tem um papel de presidente. Ele é eleito para aquilo. Então, alguém foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, lá do que for. Ele foi eleito. A presidência é uma instituição. Mas essa instituição só existe porque criaram papéis para ela a serem cumpridos e para ela, de fato, existir. Porque, se não houver quem cumpra o papel de presidente, a presidência, como disse o Auro de Moura Andrade, quando o Jango estava ainda, não estava nem saindo do Brasil, a presidência está vaga, ou seja, não tem ninguém cumprindo o papel de presidente aqui. Então, começou, aí foi um dos momentos mais decisivos do golpe de 1964. É exatamente isso, você vai lá, você vai cumprir o papel. Você se candidatou a vereador. Vereador é um papel, um papel que você tem que cumprir, e você, com os outros vereadores, representarem uma instituição coletiva chamada Poder Legislativo. Vocês vão representar aquela instituição
Agora, aqui no Brasil, o que a gente pensa? Que os caras vão lá para representar os seus eleitores. Aí já ferrou o federalismo todo, tá? Aferrou o federalismo. O federalismo não comporta isso. O federalismo nos Estados Unidos não foi criado para isso. Ele não foi criado para alguém representar lá ou a Carolina do Norte. Não, o representante da Carolina do Norte, ou seja, o deputado da Carolina do Norte, ele foi eleito pela Carolina do Norte para representar, se ele for senador, para representar a Carolina do Norte como unidade. E se ele for eleito deputado, ele vai para lá para representar a Carolina do Norte como deputado. Mas lá ele terá de cumprir um papel que não é o papel que a Carolina do Norte passou para ele. Quem passou para ele o papel foram os homens que instituíram ali o federalismo, criaram o federalismo, criaram os papéis para serem vividos pelos atores que serão mandados pelos estados. Os atores vão cumprir aqueles papéis políticos e dar vida àquelas instituições. Então, a União, vocês lembram aquela do um por todos, todos por um, do Rousseau? A União, sem sombra de dúvida, a União nos Estados Unidos é isso, ela não está lá para representar nenhum estado em especial, nem comunidade, nem a população de nenhum estado em especial. Ela está lá para viverem na ela, União. Ela, União, tem que ganhar vida por meio dos papéis que fizeram para lhe dar existência. Se não cumprir os papéis que foram criados para dar existência à União, a União não existirá. E é preciso ver, então, que os homens, como atores, representarão a União. Eles não representarão as partes que constituem a União e que lhe deram um papel lá de deputado ou senador. Os homens ou mulheres eleitas lá, eles vão lá representar, eles foram indicados, delegados por aquelas unidades políticas, mas eles vão viver lá, é a União. Eles vão viver o todo, eles não vão viver as partes. As partes não têm vez no todo. Essa coisa que é preciso dominar para nós podermos entender por que aqui no Brasil as coisas começam a dar errada quando se adota isso. Tá? Essa é a questão. Mas então vamos ao seguinte. Se eu pegar que eu tenho uma união, essa união, como é que se vive a união? Por meio de instituições políticas. O que são instituições políticas? São figuras para as quais vai se dar existência por meio de papéis criados para ela. Então, o Senado terá vários papéis de senadores que, uma vez cumpridos, darão existência à unidade dos estados, a união dos estados, mas sem representar nenhum estado especialmente. E assim também na Câmara dos Deputados, que vão representar, no fundo, a nação como um todo, né? A nação como um todo, mas não representando as partes dessa nação, naquele sentido de que o deputado da Virgínia, o deputado da Carolina do Norte, o deputado, enfim, Massachusetts, qualquer um lá, ele vai representar, ele vai lá indicado pelo seu estado para viver o papel prescrito na Constituição para os deputados. Será que consigo ter clareza ou conseguir ter clareza nessa exposição? Manifestem-se, por favor, que se precisar, eu volto ao assunto. O que eu preciso é ter a seguinte ideia. Eu tenho lá no alto a União, está acima de tudo. A Confederação não tem isso, tá? A Confederação não tem nenhuma figura acima. Mas como é que a Constituição criou uma federação? A federação ela cria figuras acima, mas essas figuras, na boa mesmo, elas não existem. Elas têm de ser representadas. E elas serão representadas pelas partes que a formaram. As partes que a formaram vão representá-la
mas ela não representará nenhuma das partes. Ela só representará a união das partes, seja a união como unidades, seja a união como população das unidades, ou populações das unidades. É isso que haverá ali. É isso que haverá ali. Ela mesma, união, não representará nada, nada. Ela terá sempre de ser representada. É isso que acontece. Não, vocês pegarem por aí, ninguém pensa assim no Brasil. Tenham santa paciência, né? A não ser aquelas pessoas que estudam especificamente direito constitucional, é que podem ter e podem falar sobre isso, mas, em geral, não é o que a gente encontra. Se a gente pegar, então, os nossos cientistas políticos, ainda mais quando eles aceitam essa coisa de presidencialismo de coalizão, é que eles não estão entendendo chonga nenhuma de que aqui não se vive, de fato, um federalismo. E nós vamos ver que, logo de cara, o Brasil não viveu um federalismo nenhum. Porque se eu estou falando aqui para vocês, imaginem só, se eu estou falando aqui para vocês, que o federalismo foi criado, olha só o que acontece. Esse trabalho, extraordinário trabalho, de 65 artigos aqui, aliás, 85 artigos, desculpa, de 85 artigos dos federalistas, ele foi feito exatamente para manter os Estados unidos. Aí é que está, para manter os Estados Unidos. Então, a figura da União era crucial. E ninguém podia ser dono dessa figura. Essa coisa é bem clara. Então, todo representante ali tem que ser representante virtual. Você tem que viver a união e não as partes. E não ser representante imperativo, ou seja, alguém que está sempre preocupado com as bases para agir nas instituições políticas. Se fizer isso, já descaracterizou completamente o federalismo. Porque o federalismo foi criado, entre outras coisas também, como um freio ao individualismo. Porque, olha, eu posso dizer para vocês, é uma das construções políticas mais extraordinárias da história, que eles conseguiram fazer de um país, do mais populoso país individualista do mundo, um país unido, uma comunidade de individualistas. Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque, apesar de todo o individualismo da população, as instituições políticas não representam as partes. Elas têm que ser representadas pelas partes, mas não podem representar as partes. Isso dá uma unidade a eles, e a genialidade mesmo desses criadores do federalismo está nisso, né? De terem entendido as dificuldades de se manter a unidade política num mundo de individualistas, que ali, naquele momento, tinha só 13 estados. Você vê que a história dos Estados Unidos é complicada, até guerra civil teve, e não foi uma guerra civil de pequena extensão, não, e foi de poucos danos, não. Então, a visão que nós devemos ter, quer dizer, em relação a essas instituições, ela pensa ou põe para nós que foram criadas por meio de uma problematização de questões norte-americanas. É aí que está, uma problematização de questões norte-americanas. E aqui no Brasil foi adotada assim, proclamada a República de tarde, ou não sei a que horas foi proclamada a República, mas durante o dia, e de noite tinha esse decreto que eu li para vocês, esse decreto assinado por Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Eduardo Van den Kolk, mais um outro aí que agora me esqueci, né, que eu falei para vocês. Mas, então, todas essas coisas, né, vão nos mostrando que aqui no Brasil é muito difícil dizer que houve, de fato, um conhecimento do que se fazia ali. E quando nós vamos ver também as discussões intelectuais ali da Primeira República, vamos ver que elas se dão muito em cima de uma discussão feita em relação à incompatibilidade entre a realidade brasileira e as instituições políticas adotadas. Mas também, que, ao que me consta, não houve um estudo mais detido do significado
do federalismo. E assim vai, assim foi. Mas o que para nós marcou muito enfim, a distorção em relação ao federalismo foi o fato de que vocês todos aí já ouviram falar na República Velha, com exceções, e todas as exceções efêmeras, o que houve no Brasil foram partidos políticos regionais, partidos políticos estaduais, melhor dizendo. Era o Partido Republicano Rio-Grandense, Paulista e Mineiro e assim por diante. Então, vocês imaginam por aí que não pode. Se você tem deputados que são representantes de um partido político estadual, ali ele vai para quê? Ele vai para quê? Ele vai para trabalhar questões do seu Estado. Ele não há nunca houve essa mentalidade. Aí está a base também de você fazer um Brasil de oligarquias, né? De ter um Brasil sempre vivendo em torno de concertos de oligarquias, em que cada um procurou, da União, tirar o melhor para o seu Estado e não voltar-se para a União em si. Bom, há vários problemas também são diferentes. O Brasil teria que encontrar as instituições políticas apropriadas à sua realidade e, no fundo, adotar a de outro país. Não tinha absolutamente como encontrar compatibilidade com o que se vive aqui. Até hoje nós vivemos isso, né? Até hoje nós vivemos, até essa Constituição, que está ameaçando ser a recordista em duração, porque até hoje, em duração, a recordista é de 1891, que durou 39 anos. Essa Constituição de agora, que está caminhando para isso, ela já está descaracterizada, ela já não tem mais o espírito que teve em 1988. Então, eu nem posso, não seria, se ela conseguir chegar aos 39 anos e prosseguir, ela já prossegue completamente descaracterizada de tantas emendas constitucionais que puseram ali para tirar e para quebrar mesmo o espírito que ela teve, mas isso é um assunto que eu trabalhei na minha tese e, quem sabe, um dia, se eu publicar essa tese, vai chegar a conhecimento de mais gente. Mas, no momento, não vamos discutir esse ponto. Vamos só nos deter nessa coisa da incompatibilidade que existe dentro do Brasil. Vocês vão perguntar assim, mas Estados Unidos, no correr dos anos, só criaram dois partidos, né? As raízes dos dois partidos são exatamente essas aqui. A discussão federalista ou antifederalista, ser antifederalista ou antifederalista. Que o federalista, o partido de base do federalismo, foi dar no Partido Republicano, e aquele que seria antifederalista foi dar no Partido Democrático. Então, mas esses dois, e nós também, você pode abrir partido político lá, você tem liberdade, né, política para abrir partidos que tiver. Não vinga, nenhum partido vinga. Apareceu lá uma terceira via, não aparece. E tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com isso, com essa coisa de a prática política nos Estados Unidos é uma prática que tem que ficar controlando o tempo inteiro o individualismo e estar acima do individualismo. Por isso mesmo, está acima dos Estados. Vocês já devem ter visto que não tem presidente americano, que nenhum presidente americano governa de fato os Estados Unidos. Ele é uma representação da União e, ao mesmo tempo, a atuação principal dele é em política externa. Não tenham dúvida, é em política externa. Agora, nem tanto, né, porque a gerência monetária está muito presa no Banco Federal da Reserva, que é o Banco Central de lá, e não, nisso nem posso dizer que, nesse ponto, ele tem a gerência monetária do país, que, na verdade, nunca chegou a ter. Que o que ele tem uma gerência muito forte são os poderes executivos, as armas, de fato, e, por isso, é alguém que está sempre atuando na política externa, não é alguém que não governa. Olha, país individualista, as partes estão lá, não vão pensar que o presidente americano governa os Estados Unidos. Não governa. E a coisa vem
No fundo, é isso, cada um cuida de si, propriedade privada, mas daí a pouco você vai tendo, dependendo da. Você pode ter um xerife, você pode ter um prefeito, você pode ter, enfim, uma figura de administração coletiva, como um governador de Estado, mas o presidente em si não é. Ele representa uma união, né? Uma união de duas partes, da parte federal, que é a parte relativa à união das unidades políticas, à união dos estados, e a parte nacional, que é a parte relativa à união das populações dos estados. Não sei se fica claro isso que estou falando para vocês, quando eu estou trabalhando. A ideia de essa coisa de federalismo, eu tenho que considerar duas coisas. Uma coisa de ordem federal e outra coisa que seria de ordem nacional. Tá? O Congresso tem lá. Em rigor, a Câmara dos Deputados é uma espécie de representação nacional. É uma representação nacional. E o Senado é uma representação federal, porque será nacional tudo aquilo que diz respeito às populações em si, aos cidadãos, né? A unidade política entre os cidadãos. Isso dirá respeito à nação. E a coisa que diz respeito às unidades políticas, a união entre as unidades políticas, a união entre os estados em si, isso já é coisa que diz respeito a ser federal, já é coisa considerada federal. E é claro, há entre essas instituições uma pretensão de ter saído, né? De ter saído do extremismo inspirado em Locke para uma compatibilização de relações institucionais que teria sido proposta por Montesquieu. Eu não tenho, grosso modo, podemos dizer, saiu de Locke para Montesquieu. E no que saiu de Locke para Montesquieu vem muito essa história dos pesos e contrapesos. Quando nós vimos Montesquieu, nós vimos aquela coisa do Montesquieu dizer, olha, os homens em sociedade, com os poderes da sociedade, são perigosos. Por isso, eles não devem concentrar poderes da sociedade sob seu comando. Quer dizer, um homem ou um grupo de homens não pode concentrar nas suas mãos legislativo com executivo, que dá em tirania, legislativo com poder de julgar, que dá em arbítrio, e executivo com o poder de julgar, que dá em opressão. Ou, se juntar os três, fica tudo perdido. Ou, na mão do mesmo homem, o grupo de homens fica tudo perdido. Essa preocupação de Montesquieu foi obedecida ali naquilo que diz respeito às instituições federais, né? Que são as instituições que representam a União, que representam a União. As instituições do federalismo que representam a União. Essas instituições, elas têm forma de se relacionarem com uma, digamos, sempre assim, na base de uma atenuando o alcance da outra, limitando o alcance da outra, porque por mais que nós queiramos hoje podemos achar esquisito isso, os americanos, esses federalistas, com aquela experiência do tempo de confederação, dos artigos de confederação, eles começaram a ver que os legislativos começavam a ser ditatoriais. Que o legislativo, para Locke, era o poder supremo. Até aí, tudo bem. Mas sem poder executivo explícito, sem poder executivo comunitário, vamos usar essa expressão, comunitário, a coisa ficava complicada, como se viver só em ditadura de legislativo. E aí, é claro, era preciso dar um controle em cima do legislativo também. E aí, aquela ideia de Montesquieu do poder controlar o poder, dos poderes se controlarem entre si, que, na verdade, não é bem poder se controlar entre si. Então, os homens divididos em diferentes poderes se controlarem, tá? Não deixarem ter excessos executivos, excessos legislativos ou excessos no poder de julgar. Então, o Montesquieu trabalha, é o que depois falam, essa coisa de pesos e contrapesos, né?
essa coisa que passou ali. Mas o que passa nesse ponto aí? Quando eu tenho lá na União, eu deixo de lado aqui o Poder Judiciário, tá? Deixo de lado o Poder Judiciário. E vou entrar nas relações entre Executivo e Legislativo. Em outras palavras, vou entrar em relações entre o Congresso e a Presidência. O que a Câmara dos Deputados faz? A Câmara dos Deputados legisla e, por meio daquela legislação, controla o Poder Executivo, controla o presidente. Qual a função do Senado? Mas, vejam bem, é a população vivida pelos deputados representando a União que pode ter excessos legislativos. Então, o Senado está ali para conter os excessos legislativos da Câmara dos Deputados. Ou seja, a instituição que representa a unidade entre os estados tem que controlar os excessos que podem vir da instituição que fala pelas diferentes populações dos estados, que está unindo ali as diferentes populações dos estados. Então, tem que controlar os excessos legislativos. E a presidência, que está sob o controle dos estados, ela tem o quê? Ela tem o vice-presidente, que será o presidente do Senado, e, como presidente do Senado, ele terá voto de Minerva e será uma espécie assim de presença do Executivo, do presidente da coisa, por meio da instituição federal por excelência, para conter os excessos legislativos. Quanto a essa que seria a Suprema Corte, aí a coisa fica muito de lado, mas com uma coisa muito sugerida por Montesquieu, e que é a Suprema Corte só deve obedecer às leis. Mas Montesquieu chama a atenção, deve ser um poder tornado nulo. Mas como tornar aquilo nulo? Dando transitividade, né? Transitoriedade aos ocupantes desse poder, porque não é bem o que acontece nos Estados Unidos e muito menos aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, um poder que deve ser deixado nulo, porque, senão, nulo no sentido de não pertencer a ninguém, tá? Não ter juiz vitalício, não ter magistrado vitalício, nada disso. Senão, ali o cara vai parar naquela história que se diz aqui no Brasil, que juiz pensa que é Deus e desembargador tem certeza de que é. Então, aquela coisa perigosa mesmo porque o Poder Judiciário, o que ele faz? Ele decide questões, decide impasses da sociedade de acordo com a lei. Ele é obrigado a obedecer à lei. Ele não pode legislar, ele deve obedecer à lei. E vai, de acordo com a lei, decidir os impasses. É isso que ele deve fazer. Mas, mesmo assim, Montesquieu considera uma instituição perigosíssima, porque ela pode, por causa desse poder de decisão que tem, embora de acordo com a lei. Então, sempre pensando nisso, principalmente quando hoje em dia aqui no Brasil se fala muito em judicialização da política. E se vocês querem saber o que é judicialização da política, é exatamente levar aqueles impasses que existem entre executivo e legislativo para a decisão judicial. Porque o executivo o poder executivo, na verdade, é a instituição de decisão. Só que também decide de acordo com a lei, tem que decidir com acordo com a lei. E o legislativo é que controla diretamente se ele está decidindo ou não está decidindo de acordo com a lei. E aí começa a ter um monte de impasse. Quando começa a levar para o judiciário, se o executivo está decidindo ou não está decidindo de acordo com a lei, ou se o legislativo tem o direito ou não tem o direito de vetar atos do executivo, coisas desse gênero, quando vai lá para o judiciário, aí é que é a chamada judicialização da política. Estão transferindo as decisões lá para o judiciário. E aí toda essa coisa maluca, meio caótica que está acontecendo no Brasil de hoje em dia, que é muito próprio de um país que mal sabe das leis sobre as quais vive e menos ainda do sistema que adotou
que adotou, o sistema político que adotou, que, no caso, foi esse federalismo, o federalismo que fez o Brasil se chamar Estados Unidos do Brasil na Constituição de 1891, na Constituição de 1934, na Constituição do Estado Novo, né, de 1937, na Constituição de 1946, mas que, em 1967, mudou o nome para República Federativa do Brasil e que se manteve com a emenda constitucional de 1969 e, com a Constituição de 1988, preservou esse nome, República Federativa do Brasil. Bom, nessa coisa toda, acelerei, e agora, na medida do possível, aí, de tempo e tal, e da disposição de vocês, eu fico aberto aqui para perguntas, para tirar dúvidas, ou, não sei, coisas o que vocês pretenderem. E o caso agora, o que nós teríamos de ver no mundo? Como é que essa foi a prática no Brasil? Não temos condição de ver isso. Eu só quero passar para vocês a ideia do federalismo. Tá? E acho um tanto ou quanto difícil que se pense em parlamentarismo num país que adotou o federalismo. Sei lá. Mas, enfim, tudo é possível aqui nessa baiuca. Porque toca o bonde. Perguntas aí, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo, interrompo a gravação, mas fico aqui. Só um adendo aqui nesse negócio. Ente da federação é Estado, município não é ente da federação, hein? Porque só quem está representado lá no Congresso é que é ente da federação. Quem está representado lá no Congresso é Estado, ou Estado-comunidade, ou como população. Mas, aqui no Brasil, até a Dilma falou, no decreto dela, os municípios como entes da federação. Jesus do céu! Mas toca o bonde. Então, tá, pessoal. Então, na próxima aula, você já sabe o tema qual será.